Queridos irmãos e amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Hoje o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Nós vamos hoje para o estudo 2, é um vídeo só, é somente essa edição. Nós vamos falar sobre noções básicas de pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. Agora nós veremos o índice do estudo 2, o que nós vamos estudar hoje em uma palavra introdutória, uma introdução à ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, atividade do Espírito Santo, período pré-pentecostal, período pós-pentecostal, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, nomes atribuídos ao Espírito Santo, atitudes em relação ao Espírito Santo, 6 símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo e o cristão, o Espírito Santo e Jesus, dons espirituais e ministeriais e um quadro resumo no final do estudo, fazendo uma revisão, fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que nós estudamos desde o item 1 até o item 13. Hoje estudaremos sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Atualmente sua missão é convencer o homem do pecado, conduzindo-o ao arrependimento e à presença de Jesus. Também faz parte de sua missão habitar na igreja e habilitar um povo preparado para o grande dia do arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Lembre-se de que o vigário de Deus na terra é o Espírito Santo. O vigário de Deus é o representante de Deus, aquele que substitui Deus. O vigário de Deus na face da terra hoje é o Espírito Santo, o Deus Espírito. É importante entendermos que desde a criação o Espírito Santo está em atividade. Também teve importante papel durante o período do Antigo Testamento. No Novo Testamento veio para ficar para sempre conosco, conforme prometido por Jesus Cristo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando ele desceu sobre as pessoas que estavam presentes no cenáculo. O cenáculo era uma sala superior, onde as pessoas se reuniam, também faziam refeições ali. Então, no cenáculo, quer dizer, numa sala superior de alguma casa, os discípulos estavam reunidos ali. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas não traz a ideia da quantidade de que seria esse todos, mas que todos estavam reunidos. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Observação importante e interessante, olha só. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16, que ele rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador para substituí-lo na terra. Vamos analisar a palavra outro. Do grego, outro é allos, que traz a ideia da mesma essência e natureza. Não é qualquer outro, é allos, outro da mesma natureza. A mesma natureza divina presente em Jesus estaria também presente no Espírito Santo. O termo pneumatologia vem do grego, pneumatos. No contexto religioso é traduzido por espírito. O termo pneuma pode ser também traduzido por respiração ou vento. Dessa forma, na abordagem da teologia, pneumatologia significa o estudo do Espírito Santo. Item 2, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A primeira abordagem que nós vamos fazer aqui é a atuação do Espírito Santo no ato da criação. O ato da criação foi uma obra conjunta da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E já em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, nós vemos a atuação do Espírito Santo quando ele pairava por sobre as águas de uma terra sem forma e vazia.
Item 2.2. A atuação do Espírito Santo durante o período pré-pentecostal era temporária, pois ele se retirava após realizar os seus feitos na vida dos servos de Deus. Juízes 3.10. O Espírito Santo veio sobre Otiniel e ele julgou Israel. Deus o usou para livrar Israel das mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, que subjugava Israel. Juízes 14.6. O Espírito Santo se apoderou de tal maneira de Sansão que ele matou um leão novo com as suas próprias mãos. Sansão estava na estrada, o leão veio contra ele e ele com as próprias mãos matou o leão. Juízes 15.14. O Espírito do Senhor se apoderou de tal maneira de Sansão que ele arrebentou as cordas novas que estavam segurando a mão dele, as mãos dele, pegou uma queixada de jumento e com ela feriu 1000 filisteus. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Em Juízes capítulo 6, versículo 34, nós vemos que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Em Juízes 11:29, veio sobre Jefité. Em 1 Samuel 16:13, ele se apossou de Davi, depois que Davi foi ungido rei de Israel, Samuel ungiu Davi rei de Israel e o Espírito Santo se apossou de Davi, se apoderou de Davi depois daquele dia. Em Ezequiel 3:24, ele entrou em Ezequiel e o colocou de pé, falou com ele e disse para que ficasse em sua casa. Então o Espírito Santo agindo na vida de diversos personagens bíblicos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha para realizar uma determinada missão e depois se retirava. Veremos a seguir que no Novo Testamento ele foi enviado por Jesus a fim de ficar para sempre conosco. Em Atos capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Pedro esclarece que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi o cumprimento da profecia do profeta Joel. O Espírito Santo só veio para ficar conosco para sempre porque houve a remissão dos pecados pelo sacrifício perfeito de Jesus. Antes não havia um sacrifício perfeito. Os sacrifícios eles eram imperfeitos e ineficazes, eles tinham que ser feitos todos os anos, mas agora, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, um sacrifício perfeito, eficaz e que valeria para sempre, foi feito, foi consumado. Quando Jesus deu o brado, está consumado na cruz, está consumado o plano da salvação. Então, agora nós temos o perdão em Jesus Cristo, nós temos o sacrifício perfeito, e agora sim, por causa disso, o Espírito Santo pode ficar para sempre conosco, porque agora houve o sacrifício perfeito, e aquele que recebe Jesus é lavado e purificado pelo sangue de Jesus de todos os seus pecados. Ele pode receber agora o Espírito Santo, porque ele está na nova aliança, no sacrifício perfeito realizado por Jesus Cristo, e não mais na antiga aliança, nos sacrifícios imperfeitos e ineficazes que tinham que ser feitos todos os anos. Item 3, atividade do Espírito Santo na criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. No nascimento de Jesus, a referência está ao lado, porque Jesus, pela concepção, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, conduziu Jesus ao deserto, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, revestiu Jesus de poder. Jesus disse: se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então é porque o reino de Deus é chegado no meio de vós. Então, quer dizer, o Espírito Santo revestia Jesus de poder, levou Jesus ao sacrifício, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, que pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu voluntariamente como sacrifício. Hebreus 9, 14, muito interessante esse versículo. Guia a igreja na verdade, concede dons e habita na igreja. Conforme eu sempre tenho falado, as referências estão à direita. É interessante que você leia o contexto no qual esses versículos estão inseridos.
Item 4, período pré-pentecostal, é o período que antecedeu a descida do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa dos judeus, na qual eles lembravam o dia em que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Também celebravam a Deus em agradecimento pela colheita. É também chamada de festa das colheitas. Então, o Pentecostes, a festa do Pentecostes é também chamada de festa das colheitas. Item 5, período pós-pentecostal. O período pós-pentecostal começa a partir da experiência do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Atos capítulo 2, Jesus diz que enviaria o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. A partir de então, o Espírito Santo tem sido vigário de Deus na terra, habitando na igreja. Item 6, a personalidade do Espírito Santo. A personalidade é marcada por diversos atributos, dentre os quais destacamos a capacidade de pensar, tomar decisões e demonstrar sentimentos. A seguir veremos que o Espírito Santo apresenta os atributos de uma pessoa. O Espírito Santo, ele sonda as coisas de Deus, ele fala, ele ensina, conduz e guia, dispensa dons, os dons do Espírito Santo, separa homens para o seu serviço, ele disse, separai-me Paulo e Barnabé. Ele sente ciúme, ele dá ordens, ele ama, ele testifica, ele revela os mistérios de Deus. Ele revelou para Simeão que Simeão não morreria antes de ver a salvação de Deus. Nós podemos mentir ao Espírito Santo. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, conduzindo-o a Jesus Cristo. Ele ouve, ele faz lembrar. Jesus disse que ele nos faria lembrar todas as coisas que Jesus havia nos dito. Ele inspira, a inspiração da Bíblia, a inspiração da Palavra de Deus, a inspiração das mensagens. Nós somos inspirados pelo Espírito Santo, ele nos fortalece e ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Item 6, a divindade do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele é eterno, Hebreus 9,14, ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, ele é a verdade. E podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Então aqui nós temos algumas características, da divindade do Espírito Santo. Alguns atributos aqui que mostram que o Espírito Santo é Deus. Ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Interessante esse comentário. Jesus disse que todos os pecados seriam perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A Bíblia nos ensina que quem nos conduz a Cristo é o Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado. Também foi por Ele que Jesus se ofereceu como sacrifício para morrer por nós na cruz. Quando uma pessoa rejeita Jesus, está resistindo à ação do Espírito Santo na vida dele. Agindo assim, ela está blasfemando contra o Espírito Santo, porque está rejeitando o perdão oferecido por Jesus por meio da obra na cruz do Calvário, para a qual o próprio Jesus, pelo Espírito Eterno, se ofereceu. Ao morrer nessa condição, essa pessoa não alcança o perdão. Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo, é rejeitar a obra de Jesus na cruz, é resistir resistir o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. A Bíblia diz, Deus disse assim: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E quantas pessoas endurecem os corações, elas resistem ao agir do Espírito Santo e elas rejeitam a mensagem da salvação. E se elas morrerem nessa situação, elas não alcançarão o perdão. Então, resumindo, blasfemar contra o Espírito Santo é resistir à ação do Espírito Santo na sua vida, te conduzindo a Cristo, te conduzindo a aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Se você luta contra o Espírito Santo, você está blasfemando contra Ele.
Item 8. Nomes atribuídos ao Espírito Santo, referências à direita. Ele é chamado de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo, Consolador, Espírito Santo, Espírito da promessa, Espírito da verdade, Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito de seu Filho, Espírito da glória de Deus, Espírito eterno, Espírito de adoção. Interessante esse Espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos Abba, Pai. Nós somos feitos filhos adotivos de Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E nós recebemos o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Então nós somos feitos filhos adotivos de Deus, e nós somos feitos filhos adotivos de Deus e recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção. Em Isaías 11:2, o profeta citou 7 nomes: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Também são outros títulos dados ao Espírito Santo. Muito interessante esse item. Item 9, atitudes em relação ao Espírito Santo. O que você pode fazer? Você pode resistir ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo na sua vida. Você pode apagar a ação do Espírito Santo. Você pode mentir ao Espírito Santo, tentar o Espírito Santo, desobedecendo o Espírito Santo, provocando atitudes assim de desobediência, de afronta ao Espírito Santo, fazendo coisas que o Espírito Santo reprova. Você pode entristecer o Espírito Santo, você pode encher-se do Espírito Santo, você pode blasfemar contra ele, você pode ultrajar o Espírito Santo e você também pode obedecer ao Espírito Santo. Então esse item é muito interessante, são atitudes que nós podemos ter em relação ao Espírito Santo. Importante ler cada versículo, importante refletir sobre tudo o que nós podemos fazer no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Item 10, 6 símbolos do Espírito Santo. O fogo representa a presença divina e a manifestação do seu poder. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4 é uma referência que fala sobre isso. A água, assim como a água é indispensável para a vida, a presença do Espírito Santo é necessária na vida do cristão. Isaías 44, versículo 3 e João capítulo 7, versículo 37 a 39. Vento, no hebraico ruar e no grego pneuma, podem ser traduzidos como vento, fôlego e ar. João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus ele aparece para os discípulos e sopra sobre os discípulos e diz assim: recebei o Espírito Santo. Interessante que quando Jesus fez isso, Tomé não estava presente. Depois Tomé duvidou que Jesus tinha aparecido. Mas esse texto fala sobre o vento, o Jesus soprando sobre os discípulos e dizendo: recebei o Espírito Santo. Pomba era considerada animal puro e por isso podia ser usada no sacrifício. Mateus, Marcos, Lucas e João mostram a pomba como símbolo do Espírito Santo. As passagens estão embaixo, referentes ao batismo de Jesus. Somente um comentário interessante aqui a respeito das pombas, que eram consideradas animais puros e elas poderiam ser utilizadas nos sacrifícios. As pombas elas eram usadas muito pelas famílias pobres, As famílias pobres ofereciam as pombas nos sacrifícios. As famílias mais ricas ofereciam cordeiros, bezerros, bodes, mas as famílias mais pobres ofereciam
pombas, e isso significa, isso é muito interessante, porque para Deus, uma pomba para Deus e um bezerro para Deus sendo sacrificado, para Deus isso teria o mesmo valor, porque para Deus não importa o valor de uma pomba, não importa o valor de um bezerro, mas importa sim a sinceridade com a qual a pessoa se apresentava diante dele, porque o que Deus ele espera de nós é um coração sincero, contrito, arrependido, um coração que seja verdadeiramente dele, e não Deus não estava preocupado se a família estava oferecendo no sacrifício uma pomba ou se estava oferecendo um bezerro. Deus estava preocupado que houvesse um verdadeiro arrependimento. Agora aqui vamos focalizar no azeite. O azeite era usado para ungir reis e sacerdotes para o serviço do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, nós vemos Davi sendo ungido rei de Israel. E a Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei de Israel, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, se apoderou de Davi. O selo indica posse ou propriedade. A Bíblia diz que fomos selados pelo Espírito Santo e assim nos tornamos propriedades de Deus. Então nós somos hoje propriedades de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Item 11, fala o Espírito Santo e o cristão, o Espírito Santo e a igreja, né? Tanto o assunto aqui é tanto no caráter individual quanto no caráter da igreja como corpo de Cristo. O relacionamento do Espírito Santo e o cristão individualmente, o relacionamento do Espírito Santo e a igreja como corpo de Cristo, ele renova e regenera. Paulo escreve a Tito dizendo que nós fomos lavados pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Também ele habita na igreja, nós somos selados pelo Espírito Santo, como nós vimos agora há pouco. Ele fortalece o cristão, fortalece a igreja, ele enche o cristão, ele enche a igreja. Enchei-vos do Espírito Santo, ele nos orienta em segurança. Em Atos capítulo 8, versículo 27 a 29, quando nós vemos ali o episódio do eunuco, né, o Filipe e o eunuco, como o Espírito Santo agiu ali naquela passagem. É muito interessante ler esse capítulo 8 de Atos. Produz o seu fruto, o fruto do Espírito Santo, né? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito Santo é um fruto só, mas é um fruto que é composto de 9 partes. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses aqui compõem o fruto do Espírito Santo. Interessante é no singular, é o fruto do Espírito Santo. E também o Espírito Santo concede os dons espirituais para a igreja. Veremos daqui a pouco sobre os dons espirituais. E então aqui nós vemos como pode ser o relacionamento do Espírito Santo com a igreja, do Espírito Santo com o cristão, que ele nos conduz à verdade. Então é interessante nós entendermos que o Espírito Santo ele tem um agir muito poderoso, muito presente, tanto na vida do cristão individualmente, como da igreja como corpo de Cristo. Item 12, o Espírito Santo e Jesus. Parece um pouco repetitivo, mas vale a pena a gente ver esse item. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, foi ungido pelo Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, foi lá no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. O Espírito Santo encheu Jesus de sua presença. O Espírito Santo estava presente no ministério de Jesus. Jesus se ofereceu voluntariamente pelo Espírito Santo e depois que Jesus foi levado ao céu, Jesus ele enviou o Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E então ele enviou o Espírito Santo, conforme nós já vimos no dia da festa de Pentecostes. Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo estava presente na vida de Jesus. Interessante, em Hebreus 9,14, o Espírito Santo
Ele conduziu Jesus, o Verbo, para se oferecer voluntariamente como sacrifício. O Espírito Santo esteve na concepção de Jesus, esteve durante toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus, na morte de Jesus. E quando Jesus foi levado ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo para ficar para sempre conosco. Então esse item 12 é um item muito rico, muito interessante. Como eu disse, parece que a gente repete algumas coisas, mas é interessante a gente se alimentar dessas riquezas da palavra de Deus. Item 13, dons espirituais e dons ministeriais. São 9 os dons espirituais. O primeiro é a palavra de sabedoria, que é o envolvimento com as profundas verdades de Deus, que o Espírito Santo dá uma palavra de sabedoria, trazendo uma solução, trazendo uma orientação numa situação difícil. A palavra de conhecimento, a capacidade de transmitir o conhecimento da palavra de Deus. Em Atos capítulo 18, versículo 24 e 28, fala de Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Interessante a gente ler esse texto. O terceiro dom é a fé. É bom esclarecer que nós temos 3 tipos de fé. A fé para a salvação, quando você crê em Jesus, você se decide por Jesus Cristo. A fé para viver uma vida cristã, aquela vida diária que você vai vivendo de fé em fé, né? Cada dia você vai vivendo na presença de Deus. E o dom da fé, por meio do qual Deus opera sinais. Temos também o dons de curar, operações de milagres. O 6º dom é o dom da profecia. O 7º é discernimento de espíritos, discernir a ação de espíritos enganadores. E a variedade de línguas, interpretação de línguas. Os dons ministeriais são apresentados pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11. São eles apóstolos. Foi um ministério restrito aos apóstolos e hoje não se aplica mais a apóstolos hoje não existe mais apóstolos. Profetas falam movidos pelo Espírito Santo, são as palavras proféticas, né? O dom da profecia que está presente hoje na igreja. Os evangelistas que anunciam o evangelho, pregam o evangelho, às vezes vão em outras nações, né? Aí são os missionários também levando o evangelho, a mensagem do evangelho. Os pastores que cuidam da necessidade espiritual da igreja, ele cuida da necessidade espiritual da igreja, vai conduzindo a igreja na presença de Deus. E os mestres que ensinam e preservam a sã doutrina da palavra de Deus, que a cada dia tem que ser cuidada, porque tantas são as heresias que aparecem, as mentiras que aparecem. Então é necessário conduzir e preservar a igreja, né, dentro da sã doutrina. Item 14, o quadro resumo. Para a gente encerrar o estudo, vamos fazer uma recapitulação a respeito de tudo aquilo que nós falamos hoje nesse estudo 2 sobre pneumatologia, origem e significado de pneumatos, né, que vem do grego, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, biologia, o estudo da vida, bios, vida, logia é o estudo, biologia, o estudo da vida, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, se aplicando no contexto teológico, como foi explicado, né? A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a atividade do Espírito Santo, períodos pré e pós-pentecostal, personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vimos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a continuação do quadro resumo, nomes atribuídos ao Espírito Santo, atitudes que nós podemos ter em relação ao Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, fogo, a água, o Espírito Santo e o cristão, não? Tanto aquela visão, a visão do relacionamento do Espírito Santo como individualmente, como também em relação do Espírito Santo com a igreja, né? O relacionamento entre o Espírito Santo com o cristão e com a igreja, o Espírito Santo e Jesus e os dons espirituais e dons ministeriais. Esse foi o conteúdo desse estudo que nós tivemos hoje a respeito do Espírito Santo, pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. Eu espero que esse estudo venha
venha conduzir-nos a um crescimento espiritual, um crescimento na palavra de Deus e um fortalecimento da nossa fé, e que nós possamos continuar a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.